Hoje vamos falar de um assunto polêmico. Hoje a gente vai falar da questão do wash primer, um dos assuntos mais comentados na área de repintura automotiva, um dos assuntos mais falados entre os profissionais da área, que é a questão do wash primer. A aplicação do wash primer antes da massa, a aplicação do wash primer depois da massa. Será que a massa tem aderência em cima do wash primer? Então aqui, ó, no começo eu já vou pedir para vocês apertarem o pause. Aperta o pause, vai lá nos comentários e deixem a opinião de vocês antes de assistir esse vídeo completo. Depois, lá no final, vocês comentam se mudaram de ideia ou continuam com o mesmo pensamento. Fala, tropa da pintura automotiva, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Wilson Oliveira e sejam bem-vindos ao canal Tropa da Pintura Automotiva, um canal onde eu mostro o meu dia a dia na Carlos Pintura Automotiva e, consequentemente, acabo deixando algumas dicas para vocês. Mas diferente dos meus vídeos, hoje vocês não vão ver a aplicação de base poliéster, vocês não vão ver a aplicação de verniz. E eu tô fazendo esse vídeo pra gente trocar uma ideia, pra gente trocar informação sobre a questão do wash primer, como eu falei ali no começo. A aplicação antes da massa poliéster, a aplicação depois, será que ele tem aderência em cima da massa poliéster? Eu fiz um vídeo, durante o vídeo ali eu não falo nada, mas eu vou estar falando aqui pra vocês como que eu fiz e a gente vai ver se a massa poliéster dá aderência. Então, antes de eu começar esse processo que eu fiz, primeiro vamos trocar uma ideia sobre o wash primer. Para quem não conhece o wash primer é para dar tratamento, consequentemente proteção às chapas expostas e dá também aderência. O seu componente A, que é o amarelo, ele é um cromato de zinco. Ele serve para dar tratamento e, consequentemente, proteção à chapa. Pô, Wilson, como assim tratamento? Eu achei que era só para dar proteção. O que acontece? Quando faz a abertura de uma chapa, quando ela fica exposta, mesmo que por pouco tempo, ela já está em contato com a umidade. Então, por isso que é muito importante a gente fazer a limpeza da peça, a gente passar bem o desengraxante antes de aplicar o wash primer ou antes de aplicar a massa poliéster. Então, esse pequeno tempo que a chapa está em contato com a umidade, ela já começa a dar uma oxidação. Claro que é bem de leve mesmo. Então, o wash primer, quando a gente aplica, ele vai dar o tratamento para essa chapa e depois, consequentemente, vai dar a proteção. Componente A, o cromado de zinco. Já o componente B, a gente vai desmistificar algo que todo mundo vem falando nas oficinas. Todo mundo acha que ele é um catalisador, mas ele não é um catalisador. Como assim não é um catalisador se vem ali escrito catalisador? Não, tropa, isso é errôneo das fábricas. Aquilo ali, ele não é um catalisador. Aquilo ali, ele é um ácido que vai abrir os poros da chapa e, consequentemente, promover aderência. O wash primer, ele não seca por reação química, então ele não tem catalisador. O wash primer, ele seca por evaporação. Por isso que a galera pega o wash primer, faz a mistura, faz a catálise, guarda num pote, fecha o pote e ele não seca. Por que ele não seca? O pote está fechado, não tem como ele evaporar. Diferente de um verniz e de um primer, onde é feito a catálise e se vocês guardar num pote fechado, mesmo ele estando fechado, ele vai secar, porque ele seca por reação química. Agora que a gente já falou um pouco sobre o wash primer, vamos falar um pouquinho em questão do aço, das chapas. Para quem não sabe, o metal, a chapa, é tirada do meio ambiente, é tirado do solo, é tirado da rocha, vai para a siderúrgica, lá passa por todo um processo até se tornar o aço, até se tornar o metal. E quando ele começa a oxidar, nada mais é que ele voltando ao seu estado natural. Então, eles tiraram da natureza, eles tiraram da rocha, fizeram todo o processo até virar um metal. Começou a oxidar, ele está fazendo todo esse caminho reverso, voltando a ser o que era antes. E a oxidação acaba atacando os elétrons do metal. Então, realmente, se não tiver uma proteção, ele vai oxidar e vai acabar igual a gente fala nas oficinas, ficando podre, apodrecendo. Aí que entra a função do wash primer. Quando a gente aplica o wash primer, além dele fazer ali o tratamento da chapa, ele vai entrar com a proteção também. Porque quando a umidade for atacar os elétrons do metal, ela acaba atacando os elétrons que vêm nos componentes do wash primer. Então, por isso também o wash primer tem um tempo final ali, que dependendo do fabricante varia de 2, 3, 4 horas.
Espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei até agora. Se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu estarei respondendo. Agora a gente vai para a parte mais importante. Vamos aplicar o Wash Primer antes? Vamos aplicar o Wash Primer depois? Primeiro a gente tem que entender o seguinte: a maioria dos fabricantes pede pra gente fazer a aplicação da massa em cima da chapa crua. E quem acompanha o meu trabalho aqui desde o começo, quem acompanha o meu trabalho de preparação, de pintura, sabe que eu faço sempre esse processo. Eu faço a abertura, faço toda a limpeza certinho, faço a aplicação de massa poliéster, faço o nivelamento da massa poliéster, passo bem o ar, passo bem o vento para limpar, passo de novo uma solução desoliante ou desengraxante. Se eu precisar fazer mais um repassezinho de massa ali, eu faço. E quando ele tá prontinho, finalizado, de novo a limpeza, 2 mãos de Wash Primer com intervalos aí de 10, 15, 20 minutos, dependendo da temperatura ambiente, dependendo também do fabricante. Para quem me acompanha sabe que a gente está usando em todos os processos toda a linha da Anjo. Isso é uma ideia muito legal também. Define o fabricante que vocês querem e trabalhem desde o Wash Primer até a aplicação de verniz ou acabamento de polimento se tiver. Porque quando eles fazem um produto, eles testam em cima de toda a sua linha. Por exemplo, a Anjo não vai inventar um verniz e testar em cima da tinta da Sherwin-Williams. A Sherwin-Williams não vai inventar um verniz e testar em cima da tinta da Anjo. Wilson, tá dizendo que isso dá problema? Não, eu não tô falando que isso dá problema. Eu tô falando para vocês que é legal a gente ter toda uma linha só. Se usa Anjo, usa tudo Anjo. Se usa Sherwin-Williams, usa tudo Sherwin-Williams. Eu acho mais legal, eu acho mais bacana. Até mesmo quando tiver um problema e ter que chamar um técnico, você acabar falando, ó, eu tô usando toda a sua linha. Não usei tinta de um fabricante, não usei primer de outro, não usei o diluente da Anjo no verniz da Sherwin-Williams. Então por isso que é legal a gente ir do Wash Primer pelo menos até o verniz com o mesmo fabricante. Lembrando que eu não tô dizendo que dá problema se tu usar a tinta da Anjo e o verniz da Sherwin-Williams em cima. Não, eu não tô falando nada disso. Inclusive eu já fiz isso por muito tempo, eu nunca tive problema. Mas é legal sim a gente ter uma sequência de produtos ali do começo até o fim, até mesmo se você quiser abrir uma reclamação com o fabricante, você pode questionar que você tá usando toda a linha dele. Então fica a dica aí. Já passei um pouquinho aqui do foco, voltando ali. Quem me acompanha sabe que o meu trabalho é fazer abertura, fazer limpeza, aplicar massa, lixar a massa, fazer limpeza, aplicar repasse se precisar. Quando tiver tudo pronto, tudo isolado, eu vou lá, aplico 2 mãos de Wash Primer com intervalos aí dependendo da temperatura ambiente e depois faço a aplicação de primer PU. E agora vai entrar a seguinte questão. Pode fazer a aplicação de Wash Primer e depois a aplicação de massa poliéster? Tropa, nenhum fabricante diz que não pode. Pelo menos eu pesquisei e não achei nenhum que falasse que realmente não pode aplicar massa em cima de Wash Primer. Eles indicam a fazer a aplicação em cima da chapa crua, mas não diz que não pode fazer a aplicação de Wash Primer depois a aplicação de massa poliéster. E tropa, eu garanto para vocês que se vocês fizerem tudo correto, a aplicação de Wash Primer vocês podem aplicar massa em cima que não vai desplacar. Inclusive, daqui a pouco vai aparecer o vídeo aqui para vocês de eu fazendo. Só que tem a seguinte questão, não aceita erros. A gente tem que fazer tudo certinho, respeitando todos os intervalos. Inclusive, se você aplicar excesso de Wash Primer, ele vai demorar demais para secar. E se você aplicar massa em cima desse Wash Primer ainda úmido, apesar da gente estar passando a mão ali, parece que está seco, mas realmente ele não fez a sua evaporação, você vai aplicar a massa e ela vai desplacar. Agora, se respeitar os intervalos certinho, eu tenho certeza para vocês que não vai desplacar. Tropa, quando eu falo alguma coisa para vocês, não é algo que saiu da minha mente, tá? É algo que eu já fiz ou é algo que eu recebi de uma fonte de bastante confiança. Eu apenas repasso para vocês. Eu não vou ali e invento, pode aplicar o Wash Primer e depois massa que não vai ter problema nenhum. Não. Ou eu já fiz esse processo e deu certo, ou alguém de confiança me falou o seguinte, pode fazer que dá certo. Agora vamos pro vídeo? Vamos ver aqui do lado aqui o vídeo de toda a preparação da superfície aplicando o Wash Primer antes e depois a massa.
Então, tropa, aqui do lado vai aparecer o vídeo pra vocês. Eu fiz a abertura, não fiz a limpeza, não desengraxei bem a peça porque eu fiz ali no horário do meio-dia e é uma peça de teste, mas o certo era eu fazer toda a limpeza, tudo certinho. E aí, ó, entrar com a primeira demão de Wash Primer. Apliquei a primeira demão de Wash Primer, eu esperei 10 minutos. 10 minutos para aplicar a segunda. E se vocês notarem aí no vídeo, não foi duas demãos carregadas, né? Foi duas demãos ali bem de boa, bem tranquilo, sem carregar demais. Depois disso, eu esperei, tropa, 35 minutos. Conforme pede o fabricante, no caso a Anjo pede 30, porém eu levei 35 minutos para poder fazer a aplicação de massa poliéster. Fiquem ligados no tempo que eu tô falando para vocês. Depois que eu apliquei a massa poliéster, eu esperei 20 minutos. 20 minutos para poder fazer todo o lixamento. Vocês viram aí eu passando o estilete. Antes de começar a fazer o lixamento, não soltou nada, tava grudado mesmo. E comecei a fazer um lixamento com uma lixa 150. Finalizei ali com a 150, usei controle de lixamento e comecei a lixar com a lixa 220. Fiz todo o nivelamento da lixa 220, apesar de ser um paralama de teste, vocês estão vendo que eu fiz como se fosse um serviço mesmo ali da oficina. Só pequei na questão da limpeza. Eu deveria ter limpado, mostrado para vocês tudo certinho, mas na correria eu não acabei fazendo isso. Depois que eu fiz todo o lixamento com a lixa 220, vocês vão ver eu fazer um teste de aderência, um teste que as fábricas fazem. Vocês vão ver eu cortando a massa com estilete. Esse é um teste que as fábricas fazem para ver se deu aderência no substrato. Depois que eu fiz todos os cortes certinho ali, o que eu vou fazer? Eu coloquei fita e puxei. Botei a fita de novo, passei bem a mão ali onde eu fiz os cortes, puxei mais uma vez. Depois eu acabei pegando outra fita, colei ela em cima, fiz de novo a mesma coisa e vocês viram que não soltou. Não soltou de forma nenhuma e no final eu acabei pegando o estilete e passando ali por cima, de leve, né? Claro que se eu forçar demais ali, pode ser em cima de chapa crua, tudo vai acabar soltando. Mas de leve, eu passei o estilete ali e não saiu. Então, tropa, massa dá aderência em cima do Wash Primer. Porém, a gente tem que seguir toda essa regra que eu mostrei aí pra vocês. Agora que a gente já assistiu o vídeo, vou tirar ele daqui pra gente finalizar o vídeo de hoje. Bom, tropa, já assistimos o vídeo aí, não se esquecem de deixar no comentário a opinião de vocês, será que mudou ou será que é a mesma ainda? Vocês viram que sim, massa dá aderência em cima do Wash Primer. Agora é o seguinte, vamos lá, vale a pena fazer esse processo da forma que a gente trabalha? Tropa, esse processo é um excesso de zelo. Se tu tens tempo para fazer, quando eu digo tempo é tempo, porque nesse processo, a conta que eu fiz, o processo ficou 3 vezes mais lento da forma que a gente já faz na oficina, da forma que vocês me acompanham aqui trabalhando, da forma que eu sei que vocês fazem também. Então, repetindo ali, não vale a pena fazer esse processo. Porém, dá para fazer. Pensam comigo, apliquei a primeira demão de Wash Primer, 10 minutos se passaram. Apliquei a segunda demão de Wash Primer, 35 minutos se passaram. Já somam aí 45 minutos. Dependendo da temperatura ambiente, ali tava frio, né? Ali tava frio, mas vamos dizer que a gente começa a fazer o lixamento da massa conforme o fabricante em 15 minutos. 45 mais 15 já deu 60 minutos, já deu 1 hora de tempo de espera. Fizemos todo o nivelamento da massa, tudo certinho ali. Quando eu comecei a lixar, vocês viram que as bordas, elas não soltaram, elas ficaram ali parecendo um degradê, tudo certinho. Porém, o Wash Primer que estava ao redor foi saindo porque eu fui lixando, foi rasgando ele ali. E vamos dizer que se a gente precisasse aplicar mais um repasse, teríamos que limpar a peça de novo, aplicar o Wash Primer de novo, esperar de novo 35 minutos para fazer o repasse. Essa seria a forma correta. Porém, como eu falei, excesso de zelo e não vale a pena. Nosso processo que a gente faz é correto, não é errado. É conforme, inclusive, o fabricante pede. Mas se quiser fazer dessa forma também, aplicando o Wash Primer, também não é errado. Porque, como eu falei para vocês,
Eu não vi nenhum fabricante, eu pesquisei e não vi nenhum fabricante falando que é proibido aplicar massa em cima de washi primer. Inclusive, se vocês sabem de algum fabricante, deixem aí nos comentários, deixem um link para eu ir lá dar uma olhada. Então, tropa, para você que já fez esse teste e não deu aderência na massa, provavelmente você não esperou o tempo correto de secagem do washi primer. Bom, tropa, estamos chegando ao fim de mais um vídeo no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não se esquece de deixar aquele like. Para quem não é inscrito aí ainda no canal, se inscrevam, compartilhem e ativem o sininho que vai ajudar demais o canal a crescer. Valeu, tropa! Tamo junto! De novo, qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Grande abraço, que Deus abençoe sempre a vida de vocês.